Fala, meus caros! Estamos cá de novo para os nossos estudos de teoria geral de administração, finalizando, de uma vez por todas essas teorias todas que vocês vêm estudando comigo já ao longo de alguns videozinhos aí. Bom, hoje a gente vai dar continuidade à teoria comportamental e do desenvolvimento organizacional, na verdade, para que depois a gente finalize com a teoria contingencial de administração, para que a gente passe a abordar todos os outros conceitos essenciais para o seu sucesso em prova. Ok? Vamos lá então, vamos fechar isso daí. Bom, quando a gente fala em teoria do desenvolvimento organizacional, ou DO, a gente busca técnicas de intervenção tanto no clima quanto na cultura organizacional, e a gente pensa em mudanças que devem ser conduzidas para que a gente obtenha da organização aquilo que se precisa. E aí um modelo de processo de mudança muito conhecido é o modelo de Kurt-Lewin. Kurt-Lewin diz pra gente que um processo de mudança deve iniciar com um descongelamento, que é onde as velhas ideias e práticas são derretidas e abandonadas. Por que isso é importante? É por meio do descongelamento que a gente abre espaço para o novo, porque a mudança de fato só vai ocorrer quando a gente abrir espaço, quando a gente derreter as velhas práticas, os valores antigos forem dispostos. Então a gente tem que ter essa disposição. Isso deve ocorrer, claro, com um diagnóstico do que precisa ser mudado, com a sensibilização das pessoas que vão ser envolvidas no processo de mudança, ok? Seguido aí da segunda fase, que seria propriamente a mudança. A mudança é quando as novas ideias e práticas são exercitadas e aprendidas. Primeiro, a gente tem que identificar as práticas que a gente quer, que são novas, e os valores que a gente precisa consolidar na organização e fazer com que as pessoas internalizem essas práticas, esses valores. Gente, toda mudança pressupõe que a gente identifique o que precisa ser mudado. E aí isso precisa ser reforçado também posteriormente, senão não ocorre. Então a gente tem que identificar o que precisa ser mudado e internalizar o que precisa ser mudado. Mas segundo Kurt-Lewin, não termina aqui o processo de mudança não. É necessário que tudo o que foi aprendido seja recongelado para que vire de forma permanente um valor organizacional, um valor compartilhado, porque é isso que se espera num processo de mudança. Portanto, para Kurt-Lewin, só se completa o gerenciamento da mudança quando a mudança que foi intencional e planejada, executada, torna-se uma mudança efetiva no sistema organizacional por meio do recongelamento. Então, olha lá o recongelamento. Novas ideias e práticas são incorporadas definitivamente ao comportamento. Para que isso ocorra, a gente tem que dar suporte. Porque se a gente tem uma situação nova, no contexto organizacional, o que deve ocorrer? Deve ocorrer o suporte para que isso se mantenha no sistema organizacional de modo definitivo. Ainda, além do suporte, tem que haver o reforço. O que é o reforço? É quando a gente dá o reconhecimento dos valores que são novos, mas que são importantes para que as pessoas pratiquem, para que elas se mantenham com ânimo para manter o processo de mudança, ok? Então, o reforço aqui ocorre na fase de recongelamento, portanto. Bom, isso é o modelo de Kurt-Lewin, ok? Para esse mesmo autor chamado Kurt-Lewin, em todo o processo de mudança convivem forças atrativas e forças repulsoras. Portanto, a gente precisa fazer a análise do campo de forças para saber se essas forças positivas são maiores ou menores que as forças negativas. Se as forças positivas forem maiores que as negativas no campo de força, a tendência é que a mudança seja bem sucedida e a gente chegue a essa nova situação. Porém, se as forças negativas forem maiores que as positivas, a tentativa de mudança poderá ser mal sucedida para que se chegue a uma nova situação. Então o que a gente tem que fazer? A gente sempre tem que equilibrar as forças dentro desse campo dinâmico para saber, por meio desse diagnóstico, se é viável ou não iniciar um processo de mudança. Porque a gente precisa preparar a organização para a mudança. A gente não pode chegar e mudar de forma abrupta. Ainda que algumas vezes isso seja necessário, não é o ideal. Portanto, você precisa conhecer esse campo de forças para saber para onde é que pende mais. Para as positivas, forças positivas, ou para as forças negativas. Daí você vai fazer uma análise se é viável ou não o processo de mudança, ok? Isso tudo está dentro da teoria do DO. Tipos de mudança. As mudanças podem ser na estrutura organizacional
que é quando você faz o redesenho da organização, muda o formato de trabalho, dá uma nova configuração do negócio. As mudanças podem ocorrer por imperativos tecnológicos, por pressão da tecnologia, ou seja, novos equipamentos, novos processos de trabalho, redesenho do fluxo de trabalho. Isso aqui é importante, tá, gente? Hoje, no âmbito da administração pública, a gente tem trabalhado muito com o teletrabalho, em que por meio da tecnologia a gente muda as relações dos indivíduos com a organização, de modo que as pessoas podem, dentro de sua própria casa, no aconchego do lar, realizar atividades mediada pela tecnologia da comunicação e informação, e com isso elas têm um espaço maior para a sua vida, mas também precisam produzir mais e melhores resultados, porque normalmente o teletrabalho está associado ao cumprimento de metas. Isso é muito interessante, isso muda as relações de trabalho, é um processo de mudança pelo qual a administração pública vem passando. Eu no Ministério Público da União já vejo diversos servidores fazendo teletrabalho. Eu ainda não faço, meu trabalho ainda exige muito de relacionamento interpessoal, mas boa parte do pessoal que trabalha na área fim já faz sim teletrabalho no âmbito do MBO, tá? Seguindo. Mudanças nos produtos ou serviços, ou seja, criação de novos produtos, novos serviços, desenvolvimento de produtos e novos clientes. Isso tudo também pode fazer com que a mudança seja necessária. E aqui está a dimensão mais difícil de mudar, gente. Mudança cultural, porque você vai ter que criar novas atitudes, percepções, expectativas, uma nova mentalidade, novas habilidades e competências, novos resultados. Tudo isso deve contribuir para a melhoria do desempenho organizacional. Gente, a dimensão mais difícil de mudança, dentro das mudanças que a gente fala aqui, é a mudança cultural. Porque, gente, a mudança cultural está impregnada de um bando de crenças que foram cristalizadas ao longo do tempo. Mudar valores, mudar comportamento, percepções e sentimento é muito mais difícil que mudar processos, ok? Ainda que muitas vezes, para mudar processo, você também tem que mexer na cultura, que às vezes mexe, tá? Por exemplo, quando você vai mapear processo, você chega no setor, as pessoas já ficam ressabiadas porque você vai tomar conta do trabalho delas, vai ver que elas não trabalham, então elas criam resistência à mudança. Porque pelo mapeamento dos processos, a gente enxerga os processos como eles são para promover ajustes e melhorias. Isso vai impactar na vida das pessoas. Então as pessoas podem opor resistência. E aí é muito comum que na cultura do serviço público a gente tenha uma certa intolerância à mudança, porque tem um caráter mais burocrático, ok? Porém, a mudança cultural é necessária para que a gente migre realmente de uma administração pública para uma administração gerencial orientada ao cidadão, orientada aos resultados, com democracia, cidadania, participação, accountability, controle social. Mas é difícil. A mudança cultural é a mais difícil de se realizar. Vamos lá? Continuando. Etapas da mudança, então, olha só. Normalmente, um processo de mudança genérico deve levar em consideração as forças ambientais que podem te levar à mudança, por exemplo, competição, clientes, concorrentes, fornecedores, o que está aqui no microambiente, não só no micro, também tem economia, religião, fatores tecnológicos, demográficos. Temos também as forças internas, missão, objetivos, planos, problemas e necessidades que são da organização. Tudo isso gera na gente uma necessidade de mudar que precisa ser diagnosticada, ok? Gente, todo processo de mudança precisa de quê? De um diagnóstico, para você saber se é viável mudar, se não é, quais são as necessidades que ensejaram o processo de mudança. Vários elementos podem fazer com que as organizações busquem a mudança. Por exemplo, mudanças tecnológicas, mudanças de legislação, mudanças econômicas, políticas. O que vocês acham que aconteceu com as organizações lá na década de 80, com o fim do mundo bipolar, com a queda do Muro de Berlim? Tiveram que revisar muito das suas estruturas e da sua própria cultura, porque elas passaram a competir por mercados globais. Então existem pressões externas que estimulam a organização a mudar e há também pressões de ordem interna que assim fazem, ok? Então, isso tudo deve ser considerado. Então, no diagnóstico, a gente define as mudanças em tecnologia, produto, estrutura e cultura. Por fim, a gente implementa a mudança. E aí a gente pode utilizar o campo de forças e táticas para ultrapassar a resistência à mudança. Você só consegue quebrar a resistência à mudança, olha aqui, você só consegue quebrar a resistência à mudança se você tiver algumas alternativas, algumas técnicas que são utilizadas para tanto. Porque esse campo de forças pode estar em desequilíbrio. As forças retratoras, as forças de restrição podem ser maiores do que as propulsoras. E aí você primeiro vai ter que trabalhar isso daí para poder implementar a mudança, ok? Também é importante avaliar o processo de mudança ao fim, para você saber se ela foi válida e se ela pode ser replicada, ok? Seguindo.
Fases da organização e críticas do DO. Bom, a organização normalmente passa por fases. Cada fase enseja uma configuração. E aí, por exemplo, as organizações quando nascem pequenas, com pouca formalização, que é o que a gente chama de fase pioneira. Aí elas vão crescendo, expandindo suas atividades e passam para a fase de expansão. Aí elas vão se tornando funções especializadas e aí ela começa a regulamentar, criar algumas regras, regulamentos. E aí passa a querer ter mais controle sobre tudo aquilo que ficou muito grande. É a fase de burocratização. E aí muito importante, gente. Depois que a organização chega na fase de burocratização, que ela vê que ela ficou muito enrijecida por conta de um alto grau de diferenciação que dificulta a integração, aí o que ela busca? Ela busca a flexibilidade, ela procura um back to basics, ela tenta ser flexível de novo. A organização na fase pioneira é bastante flexível porque ela está crescendo, mas ela é rudimentar, ela não tem diferenciação, ela não tem orientação ainda de como se estruturar, mas ela vai crescendo. À medida que cresce, ela se torna burocratizada. E aí, a partir do excesso burocrático, a gente precisa de novo revitalizar. Então, são fases de um processo de mudança organizacional, por exemplo, tá bom? E aí, críticas às estruturas convencionais. O poder da administração frustra e aliena a pessoa. A divisão do trabalho impede o compromisso emocional. A autoridade única restringe a comunicação. As funções permanentes tornam-se fixas e imutáveis. Isso aqui é a crítica que a teoria do DO faz às organizações tradicionais. Por quê, gente? Como é que é a organização tradicional? Ela é centralizada, ela é uma organização que tem uma extrema fragmentação do trabalho, ela isola as pessoas em cargos ou funções, e aí a gente não tem um pensamento sistêmico, uma visão global. As organizações modernas têm migrado de um paradigma centralizado para um paradigma descentralizado, com mais autonomia às pessoas, com empowerment. E aí as pessoas são empoderadas e elas se motivam mais, tá? Tem um conceito de inclusão muito maior à realidade organizacional. É isso que se espera contemporaneamente, ok? Seguindo. Características, então. Quando a gente fala do DO, a gente focaliza na organização como um todo, a orientação é sistêmica e a gente enfatiza bastante o papel do agente da mudança. Quem é um agente da mudança, galera? Um agente da mudança é aquele comprometido com o processo, é o que conduz, o que guia as pessoas no rumo dessa mudança que deve ser planejada, intencional, programada, ok? O agente da mudança pode ser interno ou pode ser externo. Pode ser o cara da própria organização ou alguém que você contratou uma consultoria para promover essa mudança, ok? Então ele vai estar envolvido no processo, ele vai conduzir o processo, ele vai buscar a adesão das pessoas. Porque é importante que a gente tenha a adesão das pessoas, em especial da alta administração. Outro ponto importante, a mudança se propõe a solucionar problemas da organização, tanto de integração interna quanto de adaptação externa. E é uma forma de aprendizagem experiencial ou organizacional. Você aprende a partir da sua experiência o que é necessário manter, o que é necessário mudar, ok? Além disso, vai enfatizar bastante processos de grupo e desenvolvimento de equipes, por meio das técnicas de DO, que a gente vai falar daqui a pouco. Deve ter retroação ou feedback, orientação contingencial. O que seria essa orientação contingencial? À medida do necessário, é preciso que haja orientação dentro das situações específicas, desenvolvendo-se equipe com enfoque interativo. Importante. A mudança precisa de participação, de adesão, porque senão vai opor resistência. As pessoas irão opor resistência caso elas não se sintam integradas no processo de mudança, ok? E por fim, o que o DO, o desenvolvimento organizacional, objetiva? Um senso de identidade nas pessoas, desenvolvimento de espírito de equipe e aprimoramento de uma percepção comum. Sim, gente, porque depois que a mudança ocorre, é preciso que aqueles novos valores sejam compartilhados e amplamente difundidos para criar uma cultura forte, uma cultura de compromisso, ok? Isso é importante. Seguindo. Processos de DO. Bom, Kotter vai nos colocar aqui essas etapas, tá? Vai dizer que primeiro tem que ter a decisão da empresa de utilizar o DO. O DO são o quê, gente? Técnicas intencionais e planejadas para a mudança. Porque a mudança, gente, ela pode ser planejada ou não, pode ser intencional ou não. DO não. DO é uma mudança intencional e planejada. Normalmente opera onde? Na cultura, no clima, nas percepções, nos valores, tá?
mexendo no sistema de gestão de pessoas. Então você tem que fazer um diagnóstico inicial a partir da decisão, colher dados para realmente fazer a mudança, retroagir os dados e confrontar com a realidade, planejar a ação e solução de problemas, desenvolver equipe, desenvolvimento intergrupal, ou seja, dentro da própria equipe, avaliar e acompanhar. Então, olha só, em resumo, a gente faz o quê? Colhe os dados, cria um diagnóstico e age, ok? Avaliando para ver se tudo foi efetivo, dividido em 3 etapas. Então, para a Kotter, em resumo, a gente faz colheita de dados, diagnóstico e a gente age. A gente intervém dentro do que a gente pretende, dentro da mudança que pode ser da cultura, das estruturas, do processo, ok? Mas as técnicas de DO enfatizam em especial a mudança no sistema de gestão de pessoas, que vai atuar no clima, na cultura, no comportamento organizacional, nos valores, ok? Seguindo. Olha as técnicas de DO que a gente tem. As técnicas de DO vai sair de um nível mais individual para um nível mais coletivo. Quanto mais acima, muito mais organizacional. Eu vou colocar até aqui individual e organizacional. Opa, peraí. Organizacional. Então a gente migra de um nível para o outro, tá? Quando eu falo da análise intrapessoal da técnica de DO, eu vou promover o que eu chamo de treinamento de sensitividade. Presta atenção. Então é intrapessoal, no indivíduo, o desenvolvimento de sensitividade. É quando no grupo, por exemplo, você tem um indivíduo que precisa ser trabalhado, que ele precisa ter valores construídos, mudar a sua percepção, mudar a sua forma de reagir, de lidar com a realidade ao redor. Então, para desenvolver a sensitividade desse cara, a gente vai adotar certos procedimentos intencionais e planejados dentro dessa técnica de DO, ok? Análise intrapessoal. Aí a gente sobe mais um nível. Do intrapessoal, a gente vai agora para o interpessoal, entre duas pessoas. Aí a gente tem a técnica da análise transacional. Então, sensitividade é para um indivíduo, análise transacional é entre indivíduos. Aí o que acontece, gente? O que é essa análise transacional? O que é uma transação? É uma troca, é uma transa. Eu te dou o que você quer, você me dá o que eu quero. Então é tentar conciliar os interesses de duas pessoas. Isso é análise transacional, negociação entre ambos, transações. O que você pode ceder, o que eu posso ceder? Isso é uma análise transacional, ok? Seguindo, depois a gente já cria grupos. Do nível individual a gente migra para o nível de duas pessoas ou interpessoal, e aqui a gente já migra para o nível grupal, consultoria de procedimentos e desenvolvimento de equipes. O que seria isso? Dentro de um grupo, eu posso formar uma equipe. Como é que eu formo uma equipe dentro de um grupo? Sim, porque nem todo grupo é uma equipe, ainda que toda equipe seja um grupo. Um grupo, gente, tem habilidades randômicas, não são complementares, não buscam objetivos comuns. As equipes, ao contrário, buscam objetivos comuns, não são habilidades randômicas ou aleatórias, mas complementares. Então isso é uma técnica de mudança de valor e de comportamento dentro da equipe, ok? Dentro de um grupo, melhor dizendo. Transformá-los em equipe, para que haja consonância, sinergia, consenso, para que juntos eles consigam alcançar mais e melhores resultados em objetivos comuns. Porque, gente, nem todo grupo é uma equipe, mas toda equipe é um grupo. E aí o lema do grupo, que não é uma equipe, é cada um por si, Deus por todos. O lema da equipe é um por todos, todos por um. Ou deve ser esse o lema de uma equipe. Seguindo, do nível intragrupal, a gente passa agora para o intergrupal, ou seja, entre dois grupos distintos. Aí a gente pode realizar a nossa reunião de confrontação. Gente, o que é isso? Em gerenciamento de conflitos, a gente entende que os conflitos, quando funcionais, são benéficos, principalmente quando eles passam pela diferença de pensamento entre grupos que são antagônicos e que juntos se confrontam para obter uma resolução, às vezes uma síntese das duas visões, porque dois grupos diferentes podem chegar a uma síntese e uma conclusão que não é nem de um e nem do outro, gerando inovação, gerando mudança no âmbito da organização. Então a técnica de DO, de reunião de confrontação, desenvolve duas equipes ou mais equipes que são entre si opostas em ideias, ok? Com um conflito que a gente considera funcional, benéfico para a organização nessa reunião de confrontação.
Agora, no nível organizacional, intra-organizacional, o que a gente tem? O feedback ou retroação de dados. Isso aqui é importante, gente, para promover a mudança e o desenvolvimento. Quando a organização divulga os resultados de gestão, dá transparência aos seus atos, que é o que a gente chama de disclosure em governança corporativa, ela influencia a mudança organizacional, ela envolve as pessoas no processo da mudança e a organização vira uma organização de aprendizagem, porque todo mundo tem toda a informação e o feedback de resultados, a retroação, para que se sinta parte dessa organização e valorizado. Porque não tem nada pior do que, num processo de mudança, você ser o corno. Quem é o corno? O último a saber. Então é isso. A organização por retroação de dados informa os resultados. Então a gente tem nível intrapessoal, interpessoal, intragrupal, intergrupal e intraorganizacional, ok? São esses os níveis das técnicas de DO. Bom, quando a gente fala de desenvolvimento organizacional, a gente vai ter uma teoria comportamental dentro das técnicas de DO, tá? Não é situacional, tudo bem? Que é uma teoria de liderança, ok? Que vai falar da promoção do desenvolvimento da liderança de acordo com os estilos, orientados para as tarefas e orientado para as pessoas. Aí nós teremos os estilos 1.9, 1.1, 9.9, 9.1 e 5.5. Esse modelo é dos dois autores chamados Blake e Mountain. Então, gente, o Blake e Mountain criaram um grid gerencial buscando um modelo eficaz de direção ou de liderança que considera essas orientações para as tarefas e para as pessoas. Então, vamos nesse quadro aqui agora, olha só. Então, aqui nesse eixo X, eu vou ter orientação para as tarefas. No eixo Y, orientação para as pessoas. Um líder que é totalmente orientado, aliás, não é nada orientado nem para as pessoas, nem para as tarefas, é aquilo que a gente chama de gestão empobrecida, que é a aplicação de um esforço mínimo para que o trabalho seja executado para continuar sendo membro da organização. Então esse é um modelo pobre, ok? Quando, porém, as organizações têm direção em que se orienta tudo para as pessoas e nada para os relacionamentos, a gente tem um modelo do clube de campo, em que você foca demais nas pessoas, mas esquece e negligencia a tarefa. Aí você tem uma atenção focada nas necessidades das pessoas, pois as relações satisfatórias conduzem a uma atmosfera confortável e um ritmo de trabalho cordial. Tarefas que é bom, que são boas, nada. Chega para esse estilo aqui, 9.1. O 9.1 é aquele que a gente vai ter uma gestão que é autocrática, uma gestão deliberativa. Aqui ele foca muito nas tarefas e nada nas pessoas, tá? É um modelo de autoridade e submissão. Aqui a eficiência é nas operações, que decorre de um arranjo do trabalho para que as pessoas interfiram minimamente, porque quem manda é o chefe. Então esse é um modelo de autoridade e obediência aqui. Lá no estilo 9.9, a gente tem uma gestão rica, uma gestão de equipes, ok? Equipes que são competentes, multidisciplinares, a gente tem dupla orientação tanto para as pessoas quanto para as tarefas. Realização do trabalho é obtida através das pessoas que são comprometidas e elas têm confiança, respeito por parte da organização. Há uma interdependência dessas pessoas e dos interesses entre os objetivos delas, das pessoas e das organizações. Esse é o estilo ideal. E a gente tem ainda o estilo 5.5, que é a gestão do meio do caminho. É a medíocre. Aqui não é nem 8, nem 80, tá no meio termo, ok? É um desempenho organizacional adequado, obtido através de equilíbrio entre a execução do trabalho e a manutenção do moral das pessoas em nível satisfatório. Nada excepcional, nem para menos nem para mais. Mediano, medíocre. Isso é o grid gerencial ou grade gerencial de Blake and Mountain. Bom, outro modelo que a gente vai ter é o modelo de Redin, que é o modelo de eficácia gerencial, que a gente vai chamar de modelo 3D. E a gente vai entender agorinha por que é modelo 3D. Para Redin, quais são as habilidades gerenciais básicas? A gente tem que ter uma sensitividade situacional, cabível em cada situação. Os estilos devem ser flexíveis e você deve ter destreza de gerência situacional. E aí a gente tem o gerente eficiente e o gerente eficaz.
segundo modelo. O eficiente faz as coisas de maneira certa. O eficaz faz as coisas certas. Porque sempre que a gente fala em eficiência, a ênfase é nos meios. Toda vez que a gente fala em eficácia, a ênfase é nos fins. Resolve problemas o eficiente e o eficaz produz alternativas criativas. O gerente eficiente cuida dos recursos. O eficaz otimiza a utilização dos recursos. O eficiente cumpre seu dever. O eficaz obtém os resultados. O eficiente reduz custos. O eficaz aumenta lucros. Aí o que o Redim vai trazer para a gente? De novo essa dupla orientação. Ou para as tarefas, ou para os relacionamentos ou pessoas. E aí o cara que é totalmente direcionado às tarefas e às pessoas é o estilo integrado. O cara que só pensa no trabalho e nas tarefas e nada nas pessoas é o dedicado. O cara que não liga para a PN é o laissez-faire, que não se orienta nem para as tarefas e para as pessoas, é o separado. E por fim, aquele que se preocupa excessivamente com as pessoas e só nas pessoas, só com as pessoas, é o relacionado, que quer boas relações com as pessoas. E aí, como a gente está falando de um modelo de eficácia, o que acontece? A gente tem um gerente eficaz, a gente tem um gerente muito eficaz e a gente tem um gerente pouco eficaz. Então, gente, o correspondente, por exemplo, do separado, quando ele é pouco eficaz, é o desertor. E quando ele é muito eficaz, ele vira o burocrata. O cara que é autocrata, que é dedicado, se ele for menos eficaz, ele vira um autocrata. E se ele for muito eficaz, ele vira um autocrata benevolente. O cara que é integrado, se ele for pouco eficaz, ele vira transigente. Se ele for muito eficaz, ele vira um executivo. E por fim, o cara que é relacionado, se ele for pouco eficaz, ele vira missionário. E se ele for muito eficaz, ele vira um promotor. Então, por isso que a gente chama de modelo 3D. Porque a gente vai ter o eficaz, o menos eficaz e o mais eficaz e suas vertentes, portanto, ok? Então, com isso, a gente fecha mais um bloco de conhecimento dentro da teoria do desenvolvimento organizacional, que a gente traz aí dentro dessa teoria mudança organizacional, agente da mudança, modelo de Kurt-Lewin, a gente fala de grid gerencial de Blake Mountain, a gente fala desse modelo de liderança 3D de eficácia gerencial de Redim. É isso, daqui a pouco a gente volta com teoria contingencial. Até mais!